você que acompanha o canal, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos fazer agora a avaliação da semana do dia 22 ao dia 28 de julho. Essa semana ela tem eventos importantes, a mudança de signo do Sol, entrando no domicílio dele, na casa dele, que é Leão, e nós vamos ter a formação da Lua cheia na sexta-feira, que forma um eclipse lunar bem importante. Ele será visível aqui no Brasil e será um eclipse total, tá bom? Então, vamos avaliar aqui dia a dia quais são as influências planetárias, as influências celestes. Começamos aqui no domingo, 22 de julho, com o Sol no último grau do signo de Câncer, aqui com esse mapa nosso sempre das 6 horas da manhã no horário de Brasília, né? O Sol em 29 graus e 31 minutos e a Lua mudando aqui de Escorpião para Sagitário. Então, no início do dia, a Lua estava ainda em Escorpião, tá? E bem nesse momento aqui, às 6 horas da manhã, houve esse aspecto aqui acontecendo entre a Lua e o Sol, que é um aspecto de trígono harmonioso. A gente teve aqui um último suspiro bastante emocional e cheio de vínculos sentimentais, né? Acontecendo no domingo. A influência canceriana com a escorpiana é totalmente profunda nos sentimentos. Então, esse trígono, ele traz uma facilidade de se vincular às coisas, às pessoas, às situações e também lidar com o cuidado, né? Fazer tudo no mínimo detalhe, ir a fundo nas coisas, é essa tendência natural do domingo de manhã. Apesar do aspecto acontecer exato às 6 horas, até que a Lua se afaste da influência total, então ela carrega essa energia e esse potencial durante toda a manhã do domingo. Então a manhã do domingo ela é assim, bastante cuidadosa, intensa, cheia de metodologia, um tanto crítica também, né? Mas não chega a ser uma criticidade negativa. Ela é do tipo de mergulhar a fundo no nível emocional. Então pode existir aí bastante situações que nos tocam profundamente no campo dos sentimentos e das emoções. Às 6 horas ainda da manhã, a Vênus, lá em 13 graus e 32 minutos de Virgem, formou um aspecto harmonioso com Júpiter, que também será levado aí durante toda a manhã, na verdade, durante todo o domingo. Esse potencial dos desejos, representados pela Vênus em Virgem, que são totalmente terrosos, né, voltado para as coisas, para os prazeres mais físicos e materiais, está em harmonia com o Júpiter, que rege todo o nosso potencial de profundidade, eu diria, de abrangência, né? Tanto das crenças como das convicções e das verdades. Mas esse aspecto ele é bastante harmonioso, o que torna também, né, nessa conciliação do aspecto entre Sol e Lua e Vênus e Júpiter, deixa o domingo com um tom realizador, sensível, né, muito intenso no campo das emoções, com algumas percepções se tornando muito reais, o nível de sensibilidade é elevado, então a intuição está a todo vapor. Então é possível que algumas respostas, algumas situações se desenrolem de maneira inusitada, né? Porque esse teor de percepção das coisas não é tanto em torno das coisas práticas e físicas, mas em torno da energia, da influência astral, a gente pode até dizer, né? Agora, a Vênus e o Júpiter são os dois astros benéficos ligados à questão da abundância. Então, esse aspecto de sexto, ele é representativo de oportunidades de campo material e de situações físicas materiais mesmo. Se há para resolver assuntos ligados ao plano material, finanças, tal, ele é bem possível que durante esse domingo haja algumas oportunidades que facilitam o processo, tá bom? Então, ele está bem ligado mesmo a assuntos materiais, tá? Nós vamos ter depois, um pouquinho mais tarde ali, né, às 8, na verdade já aconteceu, né, às 8 horas da manhã, a Lua ingressando aqui no signo de Sagitário. Então, ela sai desse nível de profundidade emocional, de vínculo pessoal com as coisas, de bastante intensidade emocional que a gente vivenciou nos últimos dias e ingressa num potencial mais dinâmico, mais alegre, mais movimentado. Sagitário é um signo de elemento fogo, então a tendência, ela já é de dinamizar o humor. Então, ele fica mais alegre mesmo, né? Muito mais otimista, voltado para se satisfazer com a diversão e o entretenimento, né? E aí, às 18h25, o Sol ingressa aqui no signo de Leão. Também muda bem o teor, né? Porque ele chega à casa que ele rege, né? Aos domínios dele, né? Ao domicílio dele. E o Sol, ele rege todo o nosso potencial de realeza, de conquista, de realização no signo do Leão, né? Que é a própria casa do rei. Então, a partir daí, esses próximos 30 dias, eles têm um teor geral de atendimento das necessidades pessoais
no autorreconhecimento, tá? E também no assunto da generosidade, na necessidade de ser visto em torno daquilo que se realiza, né? É como se subisse no palco. Então, o Sol saiu de um signo que é muito introspectivo, que é o Câncer, muito cuidadoso, acolhedor, tal, o signo da mãe e tal, e entra em Leão, que é totalmente aberto, signo do pai, né? A gente poderia dizer, né? Então, esse dinamismo, esse otimismo, o próprio orgulho se acentua, a realização, e fica um ar mais dinâmico. Então, o que a gente vai perceber aqui durante o domingo é que ele começa muito fechado, introspectivo, e ele ganha ao longo do dia uma abertura, um dinamismo, um movimento e até um pouco mais de agilidade que vai se desenrolando. Na segunda-feira, no dia 23 de julho, a Lua ainda estará passando aqui no signo de Sagitário. Então, nós começamos aqui com a Lua em 11 graus e 35 minutos. E o primeiro aspecto que a Lua formará será com a Vênus, mas não é um aspecto harmonioso, ele é desafiador, uma quadratura, que coloca os dois astros femininos em conflito. A segunda-feira, então, para as mulheres pode ser um pouquinho desafiador para lidar com os temas femininos, de uma forma geral. E até porque, se você é mulher e precisar resolver assuntos importantes, não é uma influência muito positiva, tá? Agora, a gente está falando aqui do astro que rege desejos, né, bem marcantes, que rege a estética, que rege os assuntos financeiros também, com o astro que rege os interesses, o humor. Então, o humor ele fica um pouco prejudicado em torno desses temas. Não é um bom dia para fazer investimentos de qualquer nível. Não é um bom dia para compras também. Inclusive, pode-se perceber aí algumas necessidades. Então, assim, quebrar aparelhos, ter problemas com coisas do cotidiano que você precisa resolver é uma tendência natural, tá? Mas o teor mais precário dele é sobre as questões financeiras mesmo, que acaba não sendo muito favorável. Tem que ficar atento, porque assim, a Lua em Sagitário, ela acentua muito o nosso otimismo, né? Então, a autoconfiança fica um pouco elevada e toma cuidado aí nas decisões financeiras durante esse dia, principalmente com compras, para não se comprometer aí com o dinheiro, comprar mais do que pode, né? E este será o único aspecto da segunda-feira. Na terça-feira, no dia 24 de julho, a Lua estará ainda aqui em Sagitário, começa o dia em 23 graus, e o aspecto que ela formará de início será um trígono com Mercúrio às 6 horas da manhã, tá vendo? Aqui ele já aparece bem nítido a 23h19 e aqui 23h37. Pouquinho antes das 6 horas, a Lua passou pelo grau e minuto exato da formação desse aspecto. Já é bem legal esse aspecto, concilia a mente, a habilidade da fala, da comunicação, com a nossa necessidade, nosso humor, né, e o campo das emoções. Então, conciliar o que queremos com nosso potencial de expressão é muito mais fácil. É extremamente favorável se você tiver provas para realizar, para quem estuda, para quem precisa fazer entrevistas de trabalho, para quem precisa conversar ou negociar, resolver alguma coisa com alguém, porque a sua habilidade de expressar exatamente o que você deseja, o que você quer, tá bem legal, tá muito nítida e bom para reuniões, né, de todos os níveis. Então, o potencial de solução em torno da fala e da expressão, ele tá bem dinâmico e as coisas fluem. Às 18h50, no início da noite, a Lua vai mudar de paisagem. Então, ela já vai ingressar aqui, ó, no signo de Capricórnio. Ela vai subindo, chega aqui a Capricórnio. Então, todo esse otimismo aqui da Lua em Sagitário, a empolgação, dinamismo, diminui bem, tá? O Capricórnio, ele é um signo com um pouco mais de centramento, porque é a casa do Saturno. E aí, quando a Lua chega aqui, ela toma esse tom um pouquinho mais sério, mais metodológico, mais voltado para lidar com os embates minuciosos do cotidiano, tá? Mas não vai formar ainda nenhum aspecto durante a terça-feira. Só que aí, na virada, né, entre terça e quarta-feira, a Lua, que estará aqui nos graus iniciais de Capricórnio, chega ao ponto exato da conjunção com o Saturno. E aí, então, esse tom de seriedade fica muito nítido. Só que isso vai acontecer durante a madrugada. O que a gente pode ter aqui é um retorno ao passado. Alguns arrependimentos podem se formar. A gente tem o Saturno no movimento retrógrado, é como se ele estivesse voltando a condições de passado. E o Saturno, ele tem essa rigidez, né? Ele tem como uma característica a rigidez, a estrutura, a resistência. Então, essa passagem da Lua neste mesmo grau, sendo que a Lua também representa o passado e as memórias, nossas lembranças, né, mais ligadas ao campo das emoções,
traz à tona essas sensações novamente, como também coloca à tona situações que já deveriam ter sido resolvidas de nível prático, né, situações cotidianas, e que ainda não foram. Então, aquela autocobrança, aquela sensação de eu tenho que resolver isso, fica muito nítida. Como acontece durante a madrugada, então é possível que você acorde durante a madrugada com essa lembrança aí de uma memória de alguma coisa que você precise muito resolver e que ainda não resolveu, né? Ele puxa as coisas ali do passado para o momento presente. E vamos ter depois também a Lua chegando aqui a 13 graus do signo de Capricórnio, e daí ela vai formar esse aspecto de sexto exato aqui com Júpiter. O sexto ele é sempre um aspecto harmonioso sutil, que é gerador de oportunidades e de algumas facilidades. Como tanto Capricórnio como o Escorpião são signos que têm como uma característica intensa aqui a criticidade, o potencial de análise, a avaliação minuciosa, esse aspecto ele é ideal para quem lida com projetos difíceis, complexos, para quem precisa resolver situações que são trabalhosas, que não são muito simples para resolver. Porque, primeiro, né, o nosso ânimo fica mais voltado a isso, então ter a paciência necessária para lidar com as burocracias, com as coisas pequenas, é um pouquinho mais fácil, né? Então, é um bom momento, tá? Aqui que a gente tem durante a quarta-feira. Bom, e são esses aspectos da quarta. Daí, na quinta-feira, dia 25 de julho, nós começamos aqui com a Lua posicionada em Capricórnio, e o primeiro aspecto que ela formará será com a Vênus, ó, esse aspecto exato aqui de trígono. Ele acontece mesmo aqui, ó, às 6 horas, tá vendo? A Vênus aqui em 17h50 de Virgem e a Lua em 17h22 aqui de Capricórnio. Esse é um aspecto que já é ao contrário daquele que nós tivemos na semana que era difícil para as finanças. Esse é altamente favorável para os assuntos financeiros. É muito bom para fechar negócio, bastante mesmo, porque a gente está falando de uma influência de elemento terra e de um astro que rege finanças também e os desejos, né, da vida prática, aqui, né, da vida material, quando ele está posicionado em terra. Então, é uma facilidade fazer bons negócios, encontrar soluções simples, fáceis para as nossas necessidades materiais e físicas do dia a dia, sem contar que o campo das emoções aqui em Capricórnio não é tão sensível a sentimentos, ele é mais voltado para a prática mesmo, então a gente ganha um pouco mais de agilidade e de facilidade em lidar com essas situações materiais do dia a dia. E o próximo aspecto que acontecerá ali no final do dia desta quinta-feira será a oposição exata do Sol ao Marte, né? Nós começamos a quinta aqui, ó, com o Sol em 3 graus e 20 de Leão, e aí ele vai caminhar aqui e vai chegar exatamente a esse ponto exato aqui do Marte da oposição. Bom, já não é bacana, porque a oposição é um aspecto muito difícil, tá? Envolvendo, então, o Sol muito forte em Leão, a nossa realeza e orgulho, com a habilidade a atitude resistente mental de Aquário. Ele vai acontecer bem no final do dia, então vocês devem ficar muito atentos aos conflitos que surgem durante este período, porque eles são conflitos que acentuam demais o orgulho, né? O orgulho próprio, e a gente se sente um pouco impelido a se defender, né? Uma característica altamente defensiva, orgulhosa, resistente, briguenta, de não dar o braço a torcer. A gente fica com um pouco mais de dificuldade em aceitar as coisas como elas são, tá? Principalmente das ideias novas que vêm, de pontos de vista novos, das situações inusitadas que surgem, porque a nossa facilidade em fluir com os acontecimentos está totalmente precária, né? É muito mais fácil a gente resistir e querer se defender do que seguir o fluxo. Então, se surgir conflitos, ameniza, toma consciência e não dá ponto aí para os conflitos que surgirem aí, porque eles podem ser muito difíceis de se resolverem. Neste mesmo dia aqui na quinta-feira é o dia que o Mercúrio entra no movimento retrógrado. Não é uma das situações mais difíceis que a gente tem, porque o Mercúrio ele lida com temas práticos mesmo, ele não é nem benéfico e nem maléfico, mas ele rege a fala, né, a capacidade expressiva, o trâmite das coisas, os transportes. Então, o que a gente pode ter neste dia que ele entra no movimento retrógrado são dificuldades cotidianas mesmo, né? Os problemas com documentos,
com prazos, né, com atrasos que a gente pode ter, problemas com o carro, com os meios de transportes, com o trânsito, as comunicações truncadas, né, um fala uma coisa, outro entende outra, são essas coisas de dia a dia, não chega a ser algo totalmente impactante, até também porque o Mercúrio nem forma nenhum aspecto aqui durante este momento que ele entrará no movimento retrógrado, mas não é nem de longe um motivo para vocês ficarem altamente preocupados. Se vocês puderem adiar provas ou entrevistas, é um pouquinho melhor, reuniões e tal, porque como ele é o planeta que rege a fala, isso não fica muito fluido. Então, o clima do dia fica um pouco pesado, né? Difícil, truncado mesmo. E aí, nós entramos na sexta-feira, que é o dia mais intenso aqui da semana, né? Porque nós começamos aqui com a Lua no último grau do signo de Capricórnio. Então, já às 7 horas, ela vai ingressar aqui em Aquário, né? E depois disso, o que vai acontecer é que lá nas 16h30, ela vai chegar no ponto exato de oposição ao Sol, que é a formação da Lua cheia, e é também o momento em que se formará o eclipse lunar total. Então, como eu disse para vocês lá no comecinho, esse eclipse ele será visível aqui no Brasil. Em algumas regiões mais a norte ele será parcial, mas na maioria dos estados ele será total. Então, como eu já mencionei para vocês em alguns vídeos, os eclipses têm potencial mais forte nas regiões onde eles são visíveis. E esse, então, vai ser forte aqui no Brasil. Ele vai acontecer em 4 graus do signo de Leão, mas eu vou fazer um vídeo durante a semana só para a gente falar sobre o eclipse, porque eu vou elaborar o gráfico do eclipse para a cidade de Brasília e o horário exato do eclipse, e é para a gente avaliar as condições das casas que são afetadas, dos assuntos, e também indicar aí quem recebe esse potencial de nível individual ou não, tá? Mas ele é longo, é o eclipse mais longo do século. Então, os efeitos dos eclipses têm duração em anos relativos à duração dele em horas, né? E esse aqui vai ser bem longo. Ele começa às 16h30 e ele tem o ponto máximo do eclipse às 17h22. Mas até que ele se finalize, acontecerá lá em torno das 20 horas. Então, ele é muito longo. Mas, até em termos de prazo de influência, acaba se dispersando muito, porque fica uma influência sobre outra, né? Com um prazo muito longo, são muitos eventos acontecendo. Mas, enfim, a gente vai fazer um vídeo só para conversar sobre esse tema do eclipse, tá bom? E aí, a gente entra aqui no sábado, no dia 28 de julho, com a Lua em 10 graus e 58 minutos de Aquário. Ela vai subir um pouquinho aqui até ela chegar em 13 graus e ela vai formar essa quadratura exata aqui com Júpiter. Bom, a quadratura é sempre desafiadora, em signos fixos muito mais, porque representa a dificuldade em fluir com as coisas, sempre os impasses, os embates que são rígidos. E aí a gente tá falando do humor, dos sentimentos, com um planeta que rege o potencial de crença, o otimismo, a abundância, a expansão. Bom, aqui que nitidamente a gente percebe é que a nossa tendência a se manter nas coisas é muito mais fácil, mas que é bem provável que situações que nos empurrem para ter que lidar com o novo surjam aí durante o sábado, né? Exatamente, essa quadratura diz que nós não queremos muito aceitar o que vem de novidade, que vem de novo, que vem de situações inusitadas, mas que é preciso. Então, a lição dessa quadratura é deixa as coisas fluírem, né? Não se mantenha, não se agarre naquelas coisas do passado, não se agarre tanto àquilo que você já sabe. Se você quer ter momentos novos, tem que experimentar o novo. Não dá para querer novidade e se manter no mesmo tipo de atitude. É bem isso mesmo que essa quadratura expressa aqui durante o sábado, tá? E será o único aspecto do sábado, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Então durante a semana eu volto aqui pra gente conversar sobre o eclipse. Deixo um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, então. Até mais. Uma boa semana para todos.